Olha a Rafa se dando mal de novo. Desta vez, ela tentou gelar as bebidas para a festa, colocando gelo, água e sal no isopor porque ouviu dizer que assim as bebidas gelam mais rápido. Mas olha só no que deu. Os refrigerantes congelaram. Quer saber o porquê? Se liga! Tá rolando a química. A Rafa deveria tomar um banho de sal grosso, afinal, nada dá certo pra ela. No episódio anterior, ela quis pregar uma peça no seu amigo Paulo, mas quem se deu mal foi ela mesma. É, Rafa, nem tudo o que falam pra gente funciona de verdade. Realmente, se mergulharmos as bebidas em gelo, sal e água, elas vão gelar mais rápido. Mas antes de usar isso no seu dia a dia, você precisa saber como fazer. É verdade, Stephanie. Que tal explicarmos para a Rafa e para quem está nos assistindo como água, gelo e sal fazem as bebidas gelarem mais rápido? Pode deixar que eu explico, Gabriel. Quando juntamos gelo, água e sal, acontece uma reação endotérmica entre o sal e o gelo. A água serve para aumentar a superfície de contato entre o sal e o gelo, o que faz com que a reação aconteça mais rápido, porque aumenta a chance das partículas se chocarem. Como já vimos, reação endotérmica é um tipo de reação química em que os produtos absorvem energia em forma de calor. Quando o sal entra em contato com o gelo, absorve calor. Isso faz com que a solução se torne mais fria e o refrigerante gele mais rápido. Para comprovar que tudo isso é verdade, vamos fazer um experimento que você também pode fazer aí na sua casa. Você vai precisar de um recipiente, de preferência feito de isopor, uma colher para mexer a sua solução, cubos de gelo, meio pacote de sal e uma garrafinha com água. No recipiente, coloque os cubos de gelo. Em seguida, espalhe o sal por toda a superfície do gelo. Feito isso, adicione a água e misture a solução com o auxílio de uma colher. Quando a solução estiver bem misturada, coloque para gelar sua latinha de refrigerante. Você vai perceber que depois de alguns minutos, seu refrigerante já estará gelado, assim como o meu. Mas antes de beber, lembre-se de lavar a latinha, senão você corre o risco de beber um refrigerante salgado. Você vai perceber que mergulhando seu refrigerante nessa solução de água, sal e gelo, ele gela mais rápido do que se estivesse só no gelo. Mas a velocidade dessa reação depende da quantidade de gelo, água e sal que você utiliza e também da quantidade de bebida que você quer gelar. Ah, e você pode fazer isso não só com sal, mas com qualquer substância que em contato com a água realize uma reação endotérmica, como a ureia. É, pessoal, acabamos de tirar uma dúvida que aposto que muita gente tinha. Mas o sal não serve apenas para gelar mais rápido o seu refrigerante. Ele também serve para temperar saladas e conservar alimentos, como a carne. O sal é usado até nas superstições. Pergunte para sua avó se ela não usava sal grosso atrás da porta para espantar energias negativas. Falamos sobre várias formas de se utilizar o sal, mas afinal de contas, você sabe a partir de qual processo químico ele é formado? Os sais, em geral, são formados a partir da reação de um ácido e uma base. Vimos isso no Tá Rolando a Química 9, lembra? Quando o ácido e a base reagem, formam sal e também moléculas de água. A reação de formação do sal é conhecida como reação de neutralização, ou seja, os íons H+, presentes nos ácidos, e os íons OH-, que constituem as moléculas das bases, estão em mesma quantidade e reagem entre si. Ocorre um equilíbrio entre os íons da reação. Portanto, se somarmos os íons de cada composto, o resultado será zero. Isso acontece porque o ácido libera o íon H+, e a base libera o íon OH- em solução aquosa. Quando esses dois íons se juntam, formam a água, mas não existe só a liberação desses íons na reação, né, Stephanie? Temos que lembrar que existem outros átomos de elementos diferentes ligados ao H+, ou ao OH-. Isso significa que esses átomos também liberam íons, e esses íons que restam se unem formando sal. Só para reforçar, vamos ver como ocorre a formação do cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha. Essa reação acontece a partir da união do ácido clorídrico e da base hidróxido de sódio. Quando o ácido clorídrico entra em contato com o hidróxido de sódio, ele se dissocia, formando os íons H+, e Cl-.
O mesmo processo acontece com o hidróxido de sódio. Portanto, também haverá a formação de íons Na+, e OH- na solução. Para a formação da molécula de água, o íon H+ será atraído pelo íon OH-. Já na formação da molécula de sal, o íon Na+ será atraído pelo íon Cl-. Existem vários tipos de sais. O sal de cozinha, que acabamos de citar, é classificado como um sal simples. Como vimos, sua formação é dada a partir de somente um ácido e uma base, ou seja, ele é formado por apenas um cátion e um ânion. Além dos sais simples, existem os sais hidratados, que contêm água em sua molécula. Um sal hidratado muito conhecido é o sulfato de cobre pentaidratado, utilizado nas misturas para a conservação de madeira, em tintas e em alguns produtos industriais. Há também outro tipo de sal, o sal complexo, que é um sal neutro que contém pelo menos um íon complexo. O ferrocianeto de potássio é um exemplo. Ele é usado em fotografia como tipo de correção manual de cor e no tingimento de lã. A Stephanie falou sobre íons complexos, e sua explicação é complexa mesmo. Eles possuem um átomo central metálico rodeado por íons negativos, que são os ânions. Um exemplo de íon complexo é o metal zinco, ligado a 4 átomos de amônia. Existem ainda os sais duplos ou mistos, que são formados pela reação de 2 ácidos e uma base, ou vice-versa. Um exemplo de sal duplo é o tartarato de sódio e potássio. Ele é usado como laxante, além de estar presente também em tocadores de discos de vinil e em outros equipamentos sensíveis à pressão. Seu gosto é salino e refrescante, e possui uma coloração que varia entre incolor e branco-azulado. A característica que mais conhecemos dos sais é o sabor salgado, mas eles também podem conduzir corrente elétrica e até serem encontrados em forma de cristais, que é o caso do próprio sal de cozinha. Os cristais são substâncias sólidas bem definidas, ou seja, as moléculas que compõem o cristal se unem e formam uma estrutura tridimensional. Um tipo de sal que é capaz de formar cristais com muita facilidade é o acetato de sódio. Isso acontece porque seu ponto de fusão ocorre a aproximadamente 55 graus Celsius. Então, em temperatura ambiente, ele normalmente está na forma sólida, ou seja, em forma de cristais. Uma coisa muito interessante que acontece com o acetato de sódio é que conseguimos fazer com que ele fique na forma líquida em temperatura ambiente. Isso só pode ser feito ao esquentar este sal e deixá-lo resfriar sem nenhum tipo de perturbação. Ou seja, ele não pode entrar em contato nem mesmo com seu próprio cristal. Para mostrar a cristalização desse sal, vamos precisar de acetato de sódio em forma de cristal e uma colher. Aqui nesse tubo de ensaio temos acetato de sódio líquido. Para deixarmos dessa maneira, esquentamos o cristal e ele resfriou sem nenhuma perturbação. Na colher, vamos colocar um pouquinho do acetato de sódio cristalizado. O nosso objetivo é cristalizar o acetato de sódio que está líquido. Está vendo? O líquido está cristalizando. Já dissemos que normalmente os sais são gerados a partir de uma reação entre um ácido e uma base. Mas um sal pode reagir com outras substâncias, formando outro tipo de sal. Quando um sal reage com outro sal, origina novos sais. Essa reação acontece em meio aquoso e forma um sal que possui a forma de cristais e é menos solúvel do que os sais que reagiram entre si. Um exemplo de reação entre 2 sais é a mistura do carbonato de sódio com cloreto de cálcio. O carbonato de sódio é muito utilizado na fabricação de vidros e em embalagem de alimentos. Já o cloreto de cálcio é usado em misturas de concreto e até mesmo em cirurgias de coração. A reação desses 2 sais forma o carbonato de cálcio, que está presente em rochas e é um dos principais componentes da casca do ovo. Outro sal que é originado pela reação é o cloreto de sódio. E olha lá, mais uma vez o sal de cozinha aparece nas nossas reações. A reação acontece assim. Em meio aquoso, quando o cloreto de cálcio reage com o carbonato de sódio, seus íons se dissociam e formam o carbonato de cálcio e o cloreto de sódio, que são os produtos da reação. A reação entre 2 ou mais sais é chamada de reação de dupla troca, que pode acontecer também entre sais e ácidos. Os produtos formados nessa reação são o cloreto de prata, que está presente em papéis para revelar fotografias, e o ácido nítrico, que em grandes concentrações é usado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Quando um sal reage com um ácido, o resultado da reação será um sal e um ácido diferentes dos reagentes. Um exemplo dessa reação é quando temos o nitrato de prata reagindo com o ácido clorídrico.
O nitrato de prata é muito utilizado na fabricação de vidros, espelhos e alguns medicamentos. Já o ácido clorídrico é um ácido que pode até causar queimaduras. Os produtos formados nessa reação são o cloreto de prata, que está presente em papéis para revelar fotografias, e o ácido nítrico, que em grandes concentrações é usado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Ainda temos a reação entre um sal e um metal, que forma outro sal e outro metal. Esse tipo de reação tem o nome de simples troca, porque tanto em seus reagentes quanto em seus produtos, ela possui um elemento químico e um composto. Um tipo de reação entre um sal e um metal é quando o elemento potássio reage com o cloreto de sódio. Essa reação química dá origem ao elemento sódio e ao sal cloreto de potássio. Esse monte de reações que geram sais nos fazem pensar em um lugar que está cheio deles, água do mar. E a água do mar é tão salgada que, para você ter ideia, a cada litro de água existem aproximadamente 35 gramas de sal. E adivinha qual sal mais encontrado no mar? O cloreto de sódio. Além dele, existem outros sais, como o sulfato de magnésio, o cloreto de potássio e o cloreto de cálcio, só que em baixas concentrações. O sal é tão importante para nossas vidas que na antiguidade ele era usado como moeda em trocas comerciais, e é daí que surgiu a palavra salário. Falando em salário, em vez de comprar sal para gelar suas bebidas, Rafa, que tal comprar 1 quilo de sal grosso e tomar um belo de um banho para ver se essa zica vai embora? Boa ideia, Stephanie! A Rafa tá mesmo precisando sair dessa maré de azar. É isso aí, pessoal. Até a próxima!